Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Só quem está feliz, diga amém. Eita! Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nosso culto da gratidão, caminhando já para o final do mês. O ano está indo embora e graças a Deus por isso, né? Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Ouvir a voz do Senhor nessa noite, de gratidão a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem nessa noite precisa com muita urgência ouvir algo de Deus, com toda a sinceridade do seu coração, diga eu, pois você veio ao lugar certo, no dia certo. Eu não sei se você vai suportar e vai entender. João capítulo 5, versículo de número, vamos do 1 ao 5. Quem achou, diga amém. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ali existia junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Feche os olhos. Pai, aqui estamos mais uma vez e carente somos da tua voz. Que o teu Espírito Santo nessa noite não nos poupe. Fale aquilo que não queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Ensina-nos, orienta-nos, nos dá um norte, toca todo o nosso ser nesta noite e que o teu nome venha a ser glorificado neste lugar. É o que eu te peço no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Tome seu assento. Diga comigo assim: há reforço para as nossas batalhas. O texto que nós lemos, o capítulo 5 de João, começa contando a cura de um paralítico no tanque de Betesda. E o texto, o verso de número 4, que é o texto principal para esta manifestação revelada da palavra, fala de um anjo que descia de tempo em tempo trazendo cura. Diga assim: anjo. O ministério dos anjos está espalhado por toda a Bíblia. Eles atuaram, eles atuam e eles vão continuar atuando na história para cumprir o propósito da redenção da história e daquilo que Deus manifestou e fez para os homens, para a história e para a sua igreja. O reino de Deus é um reino teocrático e o reino de Deus é organizado. Deus tem a seu favor não apenas anjos, mas querubins, serafins, arcanjos,
que são até onde a gente entende as hostes à disposição do reino de Deus. Em toda a história, os anjos estão atuando para manter o propósito e o plano de Deus de forma perfeita. Embora você conheça a Bíblia e entenda que algumas coisas aconteceram no tempo, na história, na eternidade, para você e para mim talvez seja, parece que Deus foi pego de surpresa, mas Deus não foi pego de surpresa. Quando a gente olha para o tempo, para a história e para a eternidade, nós compreendemos que o povo de Deus nunca esteve sozinho na terra. Desde a formação do homem, desde toda a criação, a Bíblia vem nos dizendo, nos deixando vestígios e nos afirmando, confirmando de que o povo de Deus nunca esteve sozinho na terra. Para nós que somos a igreja de Jesus, no tempo da graça, nós precisamos compreender que Cristo em Deus, Deus em Cristo, ao nos dar o Espírito Santo, juntamente com o Espírito Santo, veio reforço para as nossas batalhas. Por favor, diga a duas pessoas, mas não diga com essa cara de cansado. Diga para esta pessoa como cara de profeta. Diga para essa pessoa com toda a autoridade e alegria do seu coração: você não está só na terra. O mais fantástico de Deus, o mais excelente de Deus, o mais bacana de Deus, é que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. E por mais que você seja uma pessoa simples, não tenha condição, o céu colocou ao teu lado protetores espirituais. Não apenas protetores para te proteger fisicamente, mas também para te abençoar em outras áreas de sua vida. Diz aí para alguém: fica tranquilo. Me ajuda a pregar, terça-feira é mais pesado. Diz: fica tranquilo, descansa teu coração e sorria. O céu está cobrindo você com a presença do Eterno. Fique em paz. Fique em paz. Dá para dizer para o irmão: fique em paz. Isso. Me ajuda a pregar. Não fala para teu irmão, grita no pé do ouvido que é para não dormir, é para dar tempo nele cochilar, porque tem gente que chega muito cansado. Ajuda-me a pregar. Fica em paz. Agora preste atenção, o texto disse que um anjo descia. Diga: os anjos descem. Se desce. Se não bastasse os que já estão conosco, quando Deus permite, ele desce. Pastor, então me diga, quando é que os anjos descem? Em primeiro lugar, guarde isso no seu coração: quando os teus recursos se esgotam. Quando os nossos recursos estão se esgotando, a Bíblia diz em Gênesis 21:17, que Agar está no meio de um deserto, perdida, desorientada, acabou água, acabou pão, acabou tudo. Coloca a criança debaixo de uma sombra, debaixo de uma árvore, vai para a distância de um tiro de flecha. Ela começa a ver que não há mais recursos à sua volta. Ela chora e o menino berra. Ela chora e o menino berra. Ela chora e o menino berra. E enquanto ela chora, o menino berra. A Bíblia diz que o berro do menino subiu ao céu. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino, abriu o céu, olhou para o anjo e disse: desce para resolver o problema de Agar na terra.
A Bíblia diz que o céu se abre, o anjo vem rasgando os céus, corta o primeiro céu, corta o segundo céu, e vem descendo para o terceiro, chega na terra e brada na terra e diz: Agar, por que você clama? Agar havia perdido a visão, Agar havia perdido a direção, Agar havia perdido a orientação, Agar havia perdido o pão, Agar havia perdido a água, e o anjo desce. Quando nós estamos assim, desorientados, nos desertos da vida, vivendo momentos de escassez, Deus abre o céu, berra no pé do ouvido do irmão e diz: Deus ainda abre o céu para enviar socorro, providência para você. Deus envia anjo quando os nossos recursos estão acabados, esgotados. Deus manda um anjo, e esse anjo vem, e você não sabe como ele aparece, você não sabe como ele fala, você não compreende essas coisas, porque é Deus que cria, é Deus que faz, é Deus que manifesta, é da forma dele. E por que ele envia o anjo? É para ele nos mostrar que os recursos não acabaram. O anjo cutuca Agar e diz: olha aí do lado. E ela vê, diga para teu irmão, uma fonte de água. É natural a gente estar assim, nos dias mais tenebrosos, a gente perder a direção, e somente uma ação do céu é capaz de tirar dos nossos olhos as escamas que nos fazem perder a visão da fonte. Deus envia um anjo para dizer para Agar: tem reforço que traz alimento e água para a sua vida, porque para Agar ali era o fim da vida, era o fim da história dela, era o fim da história do seu filho, e Deus disse: não é o fim. O anjo vem e diz: não acabou, não acabou, não acabou, não acabou. Talvez a minha visão e a sua visão diante das situações à nossa frente acabou, terminou, é só chorar agora, o resto da vida é só choro, o resto da vida é só tristeza. Mas Deus manda eu te dizer nesta noite: não acabou coisa alguma. Pode estar durando esse choro nesta noite, mas a alegria vai chegar, o sol vai brilhar, o céu vai se abrir, o anjo vai descer e a fonte vai ser revelada. Só quem recebe esta palavra diz glória ao nome de Jesus. Então, quando os nossos recursos se acabam, Deus abre os céus e envia anjos. Quando é que Deus envia anjos? Em segundo lugar, quando nós precisamos de condições de vitória. A primeira coisa é quando os recursos se acabam. A segunda coisa é quando nós estamos diante de uma guerra ferrenha, dura, pesada, onde inimigos são mais poderosos do que nós. A Bíblia diz em Juízes 6:11 que um anjo aparece para Gideão, escondido, oculto, malhando trigo no canto errado, escondendo o alimento, se fechando para a vida, dizendo: vai acabar tudo. Esses homens são perigosos, vão destruir a nossa história, e eu não sou guerreiro. Ele conversando com ele mesmo, e quando ele olha, a Bíblia diz que um anjo do Senhor veio, se assenta debaixo de um carvalho, olha para ele e começa a conversar. O que é que está acontecendo? Por que você está com medo? Por que você está preocupado? Por que você está assombrado? Por que você está escondido? Por que você está isolado? Por que você está angustiado? O que está acontecendo? É assim que Deus faz. Há momento em nossa vida que nós estamos igual a Gideão.
Procura o crente na igreja, cadê ele? Nunca mais veio para o culto, está assombrado em casa com medo. É muita guerra, é muita perseguição, é muita luta, é muita falta, é muita tristeza, é muita angústia, é muito deserto, é muito fogo, é muita coisa. Aí quando você não vem, o anjo vai lá te visitar. Aí às vezes você está lá lavando os pratos e dizendo, meu Deus, quando é que essa guerra vai passar? Quando é que essa luta vai passar? Quando é que tudo isso vai acabar? Senhor, eu não tenho mais nem condição, a lágrima desce no rosto, e de repente vem aquela certeza entrando no teu coração devagarinho, e você não entendeu que o anjo entrou na tua casa devagarinho, foi passeando pela casa e foi dizendo para você, eis que eu estou com você nessa batalha, Gideão estava vivendo esse momento de total guerra contra os midianitas, um povo insolente, maligno e piedoso. Não havia possibilidade de vencer. A gente olha assim para a vida. Existem momentos que a gente olha e diz, como é que eu vou vencer? Parece que a gente tem um óculos escuro e só olhamos com ele e só vemos tudo escuro. Todas as áreas parece que estão assombradas. Parece que nós estamos com um chapéu mexicano gigantesco. Parece que só tem sombra, escuridão. A gente só olha para o horizonte. Quando olha para o horizonte, não vê sol, só vê nuvens negras. Aí é necessário que nessa hora, mais uma ação divina, mais uma ação de Deus chegue para você, para te dizer que toda impossibilidade acaba quando os céus envia recursos para a sua batalha. Existem guerras que eu não consigo te explicar. Existem lutas que você não consegue entender. Existem inimigos que parece que trava tudo. E somente uma ação de Deus pode mudar a sua história. Diga para seu irmão, quando não existir ninguém capaz de guerrear com você, fica tranquilo, Deus já colocou reforço na porta da casa, na porta do carro, no lugar da bicicleta, no lado da moto, lá na rua, na encruzilhada, debaixo da ponte, onde você passar, por onde você correr, pode ir, 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, você não é atingido, praga não chega na tua casa, não chega na tua tenda, não vai para o teu lado, porque Deus está contigo, e se Deus está contigo, não existe inimigo mais poderoso do que o nosso Deus. Posso ouvir um brado de glória? Eu não sei se você crê, mas dá uma cotovelada nesse crente para acordar e diz, tem anjo voando por todo canto. Hoje é o culto dos doidos. Você nunca perguntou para Deus por que você mora naquela favela e não chegou uma bala na tua casa? Nunca perguntou? Nunca perguntou para Deus que no lugar que você mora é muito difícil, mas quando você entra dentro de casa tem paz? Diga para teu irmão, é porque ao redor, no perímetro de 5 quilômetros quadrados, há anjos de Deus dizendo, demônio aqui não passa, eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou cuidando desse crente. Quando é que os anjos descem, pastor? Em terceiro lugar, desce quando nós somos julgados injustamente. Quando os homens tardam para fazer o julgamento de justiça e se tornam injustos, quando tarda chegar a justiça que os homens deveriam fazer e não tardam, aí Deus manda justiça para a terra.
Os anjos descem quando nós somos julgados injustamente. Quando nós somos alvos de tribunal de pessoas, de nomes. Isso está escrito na Bíblia, Daniel 6:22. O rei chega na boca, no buraco, e grita para Daniel, depois de ser jogado, depois de uma noite. Deus tira o sono daquele homem. Aquele homem fica inquieto dentro de casa, porque ele sabia que Daniel era um homem correto, digno, fiel diante de Deus. Era um cara justo, era um crente verdadeiro. E ele chega desesperado, ao amanhecer, ele chega lá e grita: porventura Daniel, filho do Deus Altíssimo, o Deus a quem tu serve, fez alguma coisa? Tu estás vivo, fala alguma coisa. E uma voz vai subindo bem suave, dizendo assim: ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. Aprenda e entenda uma coisa aqui: nem sempre ser fiel vai te levar aos aplausos e os elogios da vida. Seja fiel, mas entenda uma coisa: se prepare para julgamentos contrários. Mantenha fiel a Deus em toda a sua vida, em todo o seu caráter. Não espere elogios. Não espere aplausos, não espere glamour, não espere exaltação, não espere ovacionamento, não espere. Daniel foi jogado na, diga, cova, mas antes que os pés dele toquem o solo, quando ele chega lá, a maior visão de Daniel foi essa: não os leões querendo comer com a sua boca aberta, mas todos eles estavam assim, ó. Depois estude sobre os leões da Babilônia para você ver. Não é esses gatinhos aí que a gente vê na TV, não. E mais numa cova, faminto. Corpos eram jogados, carne eram jogada, animais eram jogados ali, e antes de tocar o solo era despedaçado. Daniel desce, toca o solo, e quando ele olha, o anjo está assim para ele: ó, dorme tranquilo, fica em paz, está no controle da minha mão, está no controle da minha mão. Diga para o teu irmão: a boca do teu inimigo, não fala com autoridade, a boca do teu inimigo está no controle do anjo. Está no controle do anjo, está no controle do anjo. Está no controle do anjo, 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 está no controle. Vai descansar, Daniel. Vale a pena ser fiel? Vale ou não vale? Vale. Por isso que você não precisa se preocupar com quem faz e com quem fala. Só creia que Deus está no controle. Diga para seu irmão: não tenha medo dos leões. O anjo está segurando a boca. Não morre, não morre. Vou falar uma palavra profética para alguém: receba como quiser. Antes de Deus te dar algo que Ele te prometeu, leões não vai devorar a sua vida, fogo não vai devorar o seu corpo, água não vai afundar os teus sonhos. Deus vai fazer cumprir a sua palavra. Se você crer nesta palavra e ela é digna de aceitação, então solta um glória gostoso para Jesus. O anjo desceu, segurou a boca. Mente de pregador é uma bênção, né? Eu posso até
Augusto, imaginar um anjo olhando para Daniel e nem falando nada, só fazendo assim, ó. Tá tudo tranquilo. Pode deitar. Fique essa noite aqui de guarda te protegendo. Uma canção aí diz que os anjos mandou o leão jejuar, né? Sei lá se foi, a Bíblia não diz, né? A gente pode criar na nossa cabeça, né? Só sei de uma coisa, jejuando, segurando, dormindo ou não, os leões não rasgaram, nem chegaram perto. Olhe para mim, guarde isso no seu coração, por favor. Descansa teu coração diante das ferocidades da vida. Descanse teu coração diante das feras selvagens que estão querendo rugir para te destruir. Fica tranquilo, não é decretos humanos que vai dar o fim da sua história. Maior do que qualquer decreto humano é o decreto já estabelecido na eternidade por aquele que está sentado num alto e sublime trono, por aquele que tem todo o poder e o poder de toda a história nas suas mãos. Então, quando você for algo de julgamento injusto, fica tranquilo, Deus vai enviar um anjo para defender a sua causa, e ele vai bradar, dizer: segura na boca desse leão, porque nem um passos eles vão dar para destruir o meu servo e a minha serva. Você crê? Diga glória. Em quarto lugar, quando é que os anjos descem? Quando a igreja precisa de liberdade. Quando eu digo igreja, eu digo tanto no individual como no coletivo. Tanto como eu, pessoa, como nós, irmãos. Tanto eu como instituição, como eu, congregação. A Bíblia Sagrada diz em Atos 12, 7, que Pedro estava preso, pés, mãos, cercado por homens, cercado por paredes, cercado por cercas de ferro, de barro, de pedra, de pau, totalmente isolado, impossivelmente, com homens armados. E a Bíblia diz que veio do céu um anjo e disse: levanta, está tudo aberto, algemas, porta, gente dormindo, pode passar, estou te dando liberdade. O que é que a Bíblia está me dizendo? É que existem situações em nossa vida que parece que nós estamos presos, amarrados, irmãos, dos pés, mãos, entendimento, emoções, coração. Parece que está tudo fechado, parece que todas as portas, parece que cresceram as paredes, parece que nós estamos supervisionados, parece que está tudo preso, estamos amordaçados, estamos dentro de um complexo totalmente impossível de sair. Mas isso é impossível para mim e para você, até o anjo de Deus chegar e abrir as portas, quebrar as cadeias, quebrar as algemas, mudar os paradigmas, tirar o homem do meio, tirar as paredes, tirar tudo, quebra tudo, para nos abençoar. Há momentos em nossa vida que nós estamos vivendo, olhe para mim, algemados, amarrados. Há pessoas dentro da igreja algemadas, amarradas. Pés, mãos, entendimento, coração. Alguma coisa dentro delas que trava elas, impossibilita elas. Medos, perturbações, angústias, patologias, doenças e etc, e etc. Estão na igreja, não cresce. Estão na igreja, continuam ignorantes. Estão na igreja, mas não deixam seus viciozinhos. Estão na igreja, mas continuam na pornografia. Estão na igreja, continuam fumando. Estão na igreja, continuam bebendo escondido. Está na igreja, continuam mentindo. Está na igreja, continuam fazendo. Está na igreja, mas continua, mesmo que debaixo do pano, estão presas. Só uma ação do céu pode libertar estas pessoas.
Só o poder do nome de Jesus, que é a chave que quebra todas as correntes, desfaz todos os embaraços, liberta todos os cativos e oprimidos. São nessas horas que a ação de Deus poderosas sopra e cai sobre nós. É quando nós que somos e procuramos ser fiéis a Deus, na vida, na família, na igreja, no ministério, na chamada, nas relações, nos tratos, nos contratos, e tudo se trava, tudo se fecha. Deus envia um anjo para dizer para mim e para você que somos igreja do Senhor. Nada pode prender, parar, fechar, colocar no calabouço a caminhada de um fiel, a caminhada de um justo, a caminhada de um fiel, a caminhada de um justo, a caminhada de um fiel, a caminhada de um justo. Nada pode parar a caminhada de um fiel e a caminhada de um justo. Deus vai mandar reforço para as nossas batalhas. Aí vem uma pergunta para a gente ir para a mensagem e terminar a mensagem. Por que é que Deus envia anjos? Guarde isso. Primeiro, Deus envia anjos para nos proteger das guerras espirituais. Antes de você ser humano, barro, pó, terra, argila, você é um ser humano, entidade invisível que está dentro do pó, que está dentro do barro, que está dentro da argila. A gente não consegue entender, mas se você se esboçar um pouquinho, você vai compreender. Se você forçar um pouquinho a barra, no bom sentido, e buscar a ter uma vida em Deus, de oração, de jejum, de sacrifício, o céu vai ficar bem rasinho para você. O mundo espiritual vai ser compreensível na tua mente, na tua cachola. Basta se aplicar um pouquinho na palavra, basta orar um pouquinho, basta jejuar um pouquinho, você vai ter a consciência de que o mundo espiritual é mais real do que você. Se Deus abrisse os nossos olhos agora, nós veríamos o mundo espiritual, e o que veríamos aqui em cima? Uma guerra travada, demônios querendo matar você, destruir você, arrancar a fé de você, tirar o desejo de servir a Deus do seu coração. Então o mundo espiritual é muito real, é mais real do que a gente imagina. Há uma guerra incessante entre demônios e anjos de Deus, e o Espírito Santo, que foi enviado para cuidar da igreja, tem miríade e miríade e mais miríade e mais miríades de anjos de guerra ao seu lado para proteger a igreja. Diz para teu irmão: cada passo que você dá, cada chão que você pisa, cada estrada que você anda, cada lugar que você vai, por mais seguro que você esteja, há uma guerra aqui em cima. Fica tranquilo, por mais que sejam as guerras, Deus está te protegendo destas guerras espirituais. Se a maioria de vocês entendessem esta verdade, vocês não estavam dando só glória a Deus não, você estava jogando as cadeiras para cima. Um dia eu fui convidado para pregar em um evento, e quando eu me organizei para sair, o carro de um amigo meu não saiu. Carrão. Pastor, não sai do canto. Mas rapaz, como é que pode o carro? Eu vou chegar atrasado.
Liga para outro irmão para a gente ir. Ligou para o irmão, não atende. Liga para o outro, não atende. Manda mensagem para a irmã fulana de tal, ela tem um carro, o carro dá para a gente ir. Fala com ela, pastor também não atende. Aí eu olhei para o irmão, olhei para ele, olhei e disse: tem café aí para nós tomar? Sentamos, fomos tomar café e ele arregalou os olhos, olhou para mim e disse: não entendi, o senhor estava vexado, agora ficou calmo, pediu café para tomar, tirou o paletó, o que é que houve? Eu disse: tem anjos aí na frente quebrando as correntes e o mal para a gente passar. Daqui a pouco ele foi lá fora, virou, mexeu. Eu disse: liga o carro. Ele ligou, pegou. Eu disse: vamos embora. Ele olhou para mim, não entendi. Eu disse: vamos embora que você vai entender. E a gente foi estrada fora. Quando chegamos a determinados quilômetros, estava lá o caminhão virado. Tinha arrebentado o homem que passou de bicicleta, o cara da moto e uma família inteira dentro de um carro. Já estavam tirando do lugar, já estavam rebocando algumas coisas. Ele olhou para mim e disse: pastor, que acidente terrível foi esse? Eu disse: era para mim e você. Aí ele: por isso que o senhor, eu disse: filhão. Às vezes você passa e diz: meu Deus, o que é que aconteceu? Eu cheguei do culto, está tudo diferente. O que é que aconteceu? Poderia ter tido morte. Poderia ter sido sua vida. Poderia ter sido sua família. Mas antes de ser, o anjo disse: aqui não. Aqui, diz aí para teu irmão: fica tranquilo. Só não se desespera. Porque tem uma guerra aqui nos ares sobre a nossa cabeça. Mas Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Eu profetizo sobre nós: Deus está cuidando de nós. Fica tranquilo, Deus está cuidando de nós. Aleluia. Deus está me dizendo que vai revelar para muita gente hoje quão grande é o Senhor, quão poderoso é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor. O cuidado de Deus sobre tua vida, o cuidado de Deus sobre os teus filhos, o cuidado de Deus sobre teu marido, o cuidado de Deus sobre a tua esposa. É Deus dizendo para mim e a você: fica tranquilo, porque há reforço para suas batalhas. Dá um brado de glória. Por que que Deus envia anjos em segundo lugar? Para nos conservar, para a gente levar a mensagem. Deus está te conservando a sua casa, para mim, eu e você levar a mensagem, dar continuidade nela. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar, mas Deus disse: não, eu tenho um povo na terra. Como é o nome desse povo? Igreja. Não tem nome de homem lá. Não tem nome de placa de igreja lá. Não tem nome de instituição lá. Tem um nome chamado minha igreja. Jesus disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Deus conta comigo e com você. Deus está preservando uma geração para dar continuidade à mensagem. Diga para seu irmão: Deus quer usar você. Não, mas fala com raiva: Deus quer usar você, rapaz. Aí você vai dizer assim: mas eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei. Desse jeito Gideão também dizia: eu não sei. Desse jeito Moisés também disse: eu não posso, não dá, eu não sei.
não tem como, não sei. Irmão, não é com tuas ferramentas. Ah, você não entendeu? Não é com a sua teologia, não é com sua filosofia, não é com a sua psicologia, não é com o seu anel, não é com o seu diploma, não é com seus recursos, não é com sua riqueza, não é com o seu nome, não é nada com você. Ele só precisa do barco de Pedro para subir nele e para encher ele de poder e de majestade. Diga para teu irmão, não é você. O vaso não tem excelência. Vocês não estão estudando Bíblia, não? O vaso não tem excelência. A excelência é o tesouro que está dentro do vaso. É um tesouro real. É uma realeza própria, pura, simples, fantástica e maravilhosa. Alguém talvez deve olhar para você e vai dizer: esse crente não é nada, fraco, fraca, canta no chuveiro e é desafinada, parece não sei o quê. Aí Deus usa a sua voz cantando no banheiro para edificar alguém lá do outro lado, e você nem sabe. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, para me preparar para terminar. Deus gosta de desfazer daquilo que a gente sabe para nos ensinar o que a gente precisa aprender com Ele. Eu acredito no que eu vou te dizer agora. Nessa última hora da igreja, Deus vai levantar um povo que não tem cara de doutor, cara de médico, cara de psicólogo, cara disso, daquilo. Deus vai levantar um povo que não tem aparência. Deus vai levantar uma gente que a gente vai dizer: gente, eu não sabia que ela cantava, eu não sabia que ela orava, eu não sabia que ela pregava, eu não sabia que ela tinha dom, eu não sabia que era um instrumento de Deus, eu não sabia que ele cantava, eu não sabia que ele tocava, eu não sabia que ele pregava, eu não sabia que ele expulsava demônio, eu não sabia que ele tinha autoridade. Ei, Deus vai surpreender muita gente nessa última hora, porque Ele está levantando uma geração de remanescente para nesta última hora da igreja encher de graça para trazer vida pela graça. Dá um brado de glória e fica de pé dando glória. Por que é que Deus envia anjos? Em terceiro lugar, porque eles são ministros com o Espírito Santo para a organização da obra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 1:7 sobre isso. O reino teocrático de Deus é muito organizado, irmão. É muito real, é muito preciso, é muito objetivo. E Deus disponibilizou para a igreja, à disposição do seu Espírito, anjos preparados para toda sorte de trabalho no mundo espiritual, para a realização da obra de Deus. Quem disse que decretos fecha a igreja? Não fecha. Pastor, e por que as portas ficaram fechadas? Foi só para o povo de Deus dar uma descansada. Só para o povo de Deus pensar um pouquinho sobre sua vida espiritual. Uns acordaram, outros continuam dormindo. Deus vai ter que levar então. Porque a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que enquanto a igreja estava fechada, pensando, refletindo sobre a obra, sobre o reino, Estevão foi morto. Estevão foi morto para que o nome do Senhor fosse glorificado. E a partir da morte de Estevão, a igreja, expandiu, cresceu.
E cada arrasto que os crentes iam, ia anjos com cada um, protegendo cada um. Esses dias eu visitando algumas pessoas, mas o Cleiton andando pelas ruas, passando pelos becos onde eles moram, nas escuridões, dentro dos matos, longe, todo canto. Eu dizia: Jesus, só teu anjo protege esse crente aqui. Porque por esses becos envalados, esses matagais que existem aqui, se não for a tua ação para nos dar paz, para passar horas e horas altas, para os teus filhos correrem. Fui visitar o Augusto. Eu quase não chego na casa dele. Quase ficava todo, mas o Cleito fazia assim, fazia assim, fazia assim, fazia assim. Ela estava com o pescoço caindo fora do carro, dentro da curva. Esquisito, longe, escuro. Mato para um lado, mato para outro. Se quiser pegar a gente, matar aqui, mata, joga fora, ninguém sabe nem quem foi. Diz para teu irmão: só o anjo de Deus que protege. Diga só para dois crentes: sabe por que você está aqui? Agora o gostoso vem agora. Se não der glória agora, está todo mundo desviado. Vai aceitar Jesus tudo já já. Por que que Deus envia anjo? Eu vou dizer diferente. Por que que Deus ainda vai enviar anjo? Deixa eu te arrancar da terra. O Salmo de número 24. O salmista vem falando sobre coisas excelentes. Quando ele chega no verso 9 e 10, o salmista está escrevendo uma poesia. Ele para e Deus dá ao salmista uma revelação de como será a entrada da igreja no céu. Você não entende e não suporta essas coisas, mas eu sou obrigado a te ensinar. Diga comigo: a igreja vai ser arrebatada. E antes da igreja ser arrebatada, a Bíblia diz que tem 3 anjos com trombetas. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, e nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, com o Senhor nos encontraremos nos ares, e nos ares estaremos para sempre com o Senhor. Vou repetir o que eu já disse uma vez. Ares, para Paulo escrevendo na igreja tessalônica, é bema. Bema é plataforma elevada de revisão, de galardão. Paulo estava dizendo: seremos arrebatados e estaremos em um lugar projetado, lindo e maravilhoso, para recebermos as bênçãos de Deus, a recebermos a coroa de Deus. E quando nós recebermos a coroa de Deus, segura para você dar glória. Diga para seu irmão: recebi a coroa, recebi os meus prêmios, recebi os meus galardões. Agora Jesus nos chama para o andar de cima. A igreja vai sair dos ares e vai entrar no céu. E a Bíblia diz que quando a igreja sair dos ares, for recebida no arrebatamento pelos anjos e por Cristo, Cristo vai dizer: amada esposa minha, agora nós vamos entrar no lugar propício, preparado para a minha igreja. Nós vamos entrar, e quando a igreja se levantar, pegada na mão de Cristo Jesus, e ela caminhar pelos tapetes da eternidade, ela vai chegar diante da grande porta, do grande portal da cidade santa, da Nova Jerusalém, na entrada principal, e a igreja vai cantar uma canção na entrada, e quem vai responder? Os anjos vão responder. E o que é que a igreja
vai cantar: levantai, ó portas, de vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Os anjos, as miríades de anjos vão dizer: quem é este Rei da Glória? A igreja vai responder: o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Senhor da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. E a Bíblia diz que os portais da eternidade vão se abrir, vão se abrir, vão se abrir, vão se abrir, e a igreja vai entrar para as bodas do Cordeiro. Quem é o homem que teve o poder